Voncast, porque o futuro é escrito por quem sabe decidir. Eu sou Gabriel Ferraz, estou no Fórum Von 2026. Acabei de conhecer uma pessoa extraordinária, uma energia lá pra cima. Ele falou algo que já marcou meu coração. Talvez o segredo da vida é ir de ponto a ponto. É isso, né, Igor? É isso aí, o segredo na vida é ir de ponto a ponto. E esse é um gancho legal que você está dando para mim, porque se a gente ficar pensando muito nos erros que a gente teve, mesmo que sejam há muito tempo atrás ou que tenha sido feito há pouco tempo atrás, você não vai para frente. Você não aprende com ele porque você fica muito mais preocupado em tentar resolvê-los. Então, esse é um mantra para mim. Gabriel, ponto a ponto, um ponto de cada vez, um passo de cada vez, seguindo em frente, que você sai do outro lado. Esse é o segredo para mim de sucesso. Que maravilha. Igor, há quem diga que o otimista ele enxerga a oportunidade na crise e o pessimista ele enxerga a crise na oportunidade. Você tem buscado enxergar algumas oportunidades em negócios. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória para nós. Claro, não. Nos últimos 3 anos ao longo da minha carreira, trabalhei em empresas muito grandes, empresas muito bem posicionadas no mercado financeiro, como a Experian, a FICO, a IBM, para citar alguns nomes, a Zendesk. Mas nos últimos 3 anos eu tenho trabalhado em startups. E esse DNA de construção é algo que eu precisava desenvolver e que eu precisava sentir esse processo para se testar, para sair de uma zona de conforto. E quando você tem que fazer tudo do chão, contratar as pessoas, desenvolver parceiros, fazer essas pessoas acreditarem naquilo que você está querendo fazer, é um trabalho muito diferente. Porque por mais que você tenha uma empresa que está te suportando, você tem que ter uma liderança da que as pessoas têm que ter a crença do negócio que você está querendo fazer e elas precisam acreditar naquilo que precisa ser feito. Porque não é um processo de uma pessoa só, é um processo de um grupo de pessoas que vai estar desenvolvendo aquilo. Então, assim, eu sou apaixonado por isso, tá? E eu costumo brincar que eu tô fazendo um MBA, entre aspas, com o dinheiro dos outros, porque eu não tô fazendo um funding para criar minha startup, mas eu tô aprendendo efetivamente a como fazer um processo do chão, que a gente fala muito de building from scratch, entendeu? Construir tudo sem ter um peso forte para te ajudar. Que maravilha. Entre tantas coisas legais que nós poderíamos trazer para esse episódio, aqui no Fórum Von nós estamos falando sobre como inteligência artificial impacta a era do crédito, a era tecnológica, as pessoas, como isso chega para o seu negócio e quais são as soluções que vocês apresentam. Vamos lá, eu acho que assim, vamos separar primeiro um pouco do hype do que é entrega de valor, que eu acho que é legal, tá? Então, separando, a primeira coisa que eu entendo, eu acho que 90% das pessoas aqui tem esse mesmo mood. Se você não estrutura a sua base, você não consegue desenvolver um modelo de risco, um modelo de cobrança, um modelo de NBO ou de NBA que te ajude a direcionar uma oferta para o teu cliente. Porque você precisa conhecer o teu cliente. Você precisa entender o processo de decisão que ele tem. Isso não depende de IA. Isso depende de conjuntura de dados. Você precisa ter aquilo muito bem. O teu dataset de dados precisa estar muito bem estruturado para você, no mínimo, criar uma segmentação que seja adequada para você direcionar uma oferta ou fazer uma oferta de crédito ou de algum tipo de produto de risco. Depois que você vai para isso, antes do hype da LLM, da IA generativa, você tem machine learning, você tem GGBoost, você tem uma série de tecnologias que te ajudam e que fazem muito bem você escalar o processo que você já faz hoje. Então, assim, eu sou muito pé no chão no que diz respeito a construir esse stack. Faço simples, faço bem feito o que precisa ser feito. A IA generativa ela entra como uma camada que te propicia ter um contexto melhor daquilo que você já está fazendo bem. Se você aplicar uma IA generativa para um modelo de risco sem ter um dataset bem organizado, você vai ter um problema de inadimplência muito forte, isso não de vulnerabilidade de acesso de dados dos teus clientes para pessoas maliciosas que querem roubar suas informações. Acho sim que a gente está entrando numa era agora onde as coisas vão ser muito mais escaláveis, você vai conseguir fazer coisas mais rápidas, você vai conseguir criar produtos muito mais rápidos, mas existe ainda uma desconexão entre o que você pode fazer, o que é possível você fazer nesse momento e a própria educação das pessoas em como fazê-lo e utilizá-lo da melhor maneira possível. Mas é uma era um pouco diferente agora, assim, eu acho que as possibilidades são imensas. Houve algum momento da sua vida que você se sentiu perdido,
Ou em meio a um grande desafio? Várias vezes. Cara, Ou tipo, tava 5-0 pro não, adversário, você falou, vixe, agora? cara, assim, eu trabalho com vendas. Ai, No final, por mais que você hoje, independente do que você faça, do cargo que você ocupe, daquilo que você faz, um vendedor, ele é sempre um vendedor. E ele acorda de manhã com uma meta que precisa ser feita. Só que você não sabe se você vai terminar o final do dia bem ou mal. Então, é aquele negócio que a gente começou na sua conversa, do ponto a ponto. Você não pode olhar para o dia anterior e imaginar que ele foi excelente para você não se planejar para o dia seguinte, ou para a semana seguinte, ou para o mês seguinte, achando que aquilo vai acontecer sempre. Tem que sim comemorar, mas virou o jogo, acabou, você tem que começar de novo. Como também o inverso é verdadeiro. Errou, perdeu, engole, aprende e segue em frente. Então, assim, todo dia, enfim, tive problemas pessoais, perdi meu pai. Essas coisas eu acho que não vale muito estar comentando, mas não são só esses grandes marcos que te criam, que fazem a tua formação ao longo da vida. Mas é a mentalidade de como você usa isso a teu favor para fazer o dia a dia. E esse dia a dia é o que te guia. É essas decisões pequenas que fazem um contexto grande para você fazer uma entrega final legal. e às vezes perder um jogo não significa perder o campeonato, não é verdade? Com certeza, isso faz parte. O esporte te moldou, te trouxe disciplina pra aguentar, Eu gosto. cascudo. Eu gosto muito de atividade física. Eu acho que ela te ajuda. Eu sou muito ansioso, extremamente ansioso, extremamente agitado. Se eu não, se eu preciso ter uma válvula de escape para me equilibrar. Pra onde direcionar essa energia, essa potência. Exato. Então, a atividade física é algo que me ajuda, que me dá essa centralidade, vamos dizer assim. Tá? Eu gosto muito de tênis. Eu acho tênis um esporte que ele não é só físico, ele é muito mais mental. Tem um livro chamado Jogo Interior do Tênis, conhece? Não, É extraordinário. não Ele li. vem de uma linha da neurociência, que ele fala sobre o self 1, self 2. Para você, espectador, é como se você tivesse duas caixas na mente. É, Das coisas que aconteceram boas na sua vida e das coisas que aconteceram ruins. Você já deve imaginar para qual caixa nós vamos mais, né? lógico. Eu gosto muito de ver alguns discursos, com certeza todo mundo aqui já viu, daquelas pessoas famosas que fazem na entrega dos diplomas de grandes faculdades. E aí de Stanford, sempre vai. O do Steve Jobs é um que todo mundo já deve ter visto no YouTube. Tem uma passagem do Roger Federer em uma desses pitches, vamos dizer assim. Ele falou ali para mim um fato curioso que eu acho interessante compartilhar. Ele comentou que ele perdeu muito mais games na vida do que ganhou. Só que se você olhar a trajetória do Roger Federer, assim, ele é uma pessoa que você pode gostar do Djokovic ou do Nadal, mas o Roger Federer está com certeza entre os que você vê como um exemplo de pessoa, um exemplo de campeão. E aí perguntaram para ele, mas como assim? É a história do ponto a ponto. É a história de você olhar, não ficar martirizando aquilo que aconteceu no ponto passado, focar no que você precisa fazer e não pensar no game, no set. Pensa naquele 15-15, no 30-15, no 40-15, que se você tiver essa mentalidade, você consegue dar um passo para frente. E assim, eu acho isso uma coisa muito legal para você levar para você. Principalmente para quem precisa construir as coisas e ver, entender que problemas acontecem. Mas como você lida com isso e tira disso uma força positiva para te guiar, é uma mensagem bacana que eu queria passar para as pessoas. E falando sobre uma mensagem, hoje profissionalmente você está aqui no Fórum Movon. O que está significando para você esse Fórum de 2026? A empresa que você representa, o que vocês deixam, o que vocês trazem de inovação, de tendência? Claro, não, muito bom ponto. Primeiro, vou fazer o meu jabá. A AI Ruder é uma empresa chinesa, uma empresa que está entrando no Brasil. Nós já estamos no Brasil há 5 anos, mas a gente oficialmente começou a investir um pouco mais pesado agora nesse ano. Nós temos hoje 5 clientes. O que a gente entrega para o mercado hoje é uma proposta de IA conversacional por voz e por texto integrado com LLMs. Então é uma conversa muito legal para se ter, principalmente no momento que as empresas estão buscando cada vez mais conhecer e melhorar as experiências do cliente, tá? O que representa para mim o Fórum Movon, eu conheço o Manfio há muito tempo, nós inclusive trabalhamos juntos. E é uma expectativa de me conectar com o meu público,
com as pessoas, com quem efetivamente conhece um pouco dessa trajetória do mercado para apresentar essa nova solução. Porque as pessoas, às vezes, eu sinto que o mercado financeiro, até por ser muito tradicional, ele tem, ao mesmo tempo, uma ânsia em conhecer coisas novas, mas, ao mesmo tempo, ele é conservador em querer mudar. Então, essa, para mim, pelo relacionamento que eu tenho, pela representatividade que as pessoas que vêm aqui possuem, uma forma de introduzir uma empresa nova, que quer trazer alguma coisa diferente, que pode ser complementar ao ecossistema que o cliente já tem hoje, que pode estar trazendo para ele uma entrega de valor diferente do que ele espera. Então, essas são as expectativas. Pessoalmente, eu gosto do clima, conheço as pessoas que estão aqui há muito tempo, já participei de alguns eventos, já ajudei o Muff a organizar algumas coisas quando a gente trabalhou junto. Vocês trabalharam onde? Na FICO. Na FICO. Na época que a GoOn foi comprada pela FICO, eu já estava na FICO, e aí foi uma experiência incrível conhecer ele, o time dele, e a mentalidade que ele tem em lidar com as adversidades, lidar com o processo de decisiologia. Decidologia. Perfeito, muito obrigado. Deixei essa deixa para você me ajudar. Mas é isso, o ponto é esse mesmo, é entender como que a gente toma decisões, e que tem muita coisa que a gente, por incrível que pareça, não toma de forma racional. O nosso corpo define, o nosso cérebro age dessa maneira, sem você imaginar que é uma decisão que você não está tendo, é uma decisão que está sendo feita de forma linear, direta. Interessante, Igor. Quando eu levo os treinamentos e palestras para as empresas, eu costumo dizer que o meu segredo para desenhar um bom storytelling, uma boa comunicação, é usar a dialética de Aristóteles entre eros, patos e logos, 2.500 anos atrás. Dá para pensar em inovação, mas honrando a tradição, fugindo do hype. As palavras, elas podem até convencer, mas o exemplo, ele sempre vai arrastar. Quero te agradecer, quero te dizer que esse episódio foi muito inspirador para mim, muito além do hype, né? Muito além. Lógico. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem de reflexão para nós, para encerrar esse grande episódio, por favor. Eu acho que a mensagem principal que eu queria deixar é que, assim, acreditem naquilo que vocês fazem. O ano hoje, esse ano, é um ano importante para o Brasil, é um ano de decisão, de um novo líder para a nação, é um ano que economicamente significa muita coisa, e coisas que estão sendo feitas agora vão ter um impacto mais para frente. Então, saibam ter as escolhas, acreditem no negócio de vocês, saibam que muitas coisas às vezes não são gerenciadas por nós, mas o que estiver dentro do nosso quadrado a gente consegue direcionar aquilo para a melhor forma possível. Mas eu acho que é passar uma mentalidade de positivismo mesmo, de crença. E vamos em frente, que eu acho que a gente sai do outro lado. Maravilha, muito obrigado. Imagina, obrigado a você, Gabriel. Grande honra. Imagina, Esse é o Movoncast, porque o futuro é escrito por quem sabe decidir. Eu sou Gabriel Ferraz, estou diretamente do Fórum Movon. Deixa um abraço e até mais.